Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Calazans, sou advogado, minha atuação é voltada à defesa de investidores e eu fiz alguns vídeos recentemente, alguns causaram uma certa polêmica, né? Natural, até porque é um caso que tem vários entendimentos, porém eu também recebi alguns vídeos aí, né? Citando meu nome, e eu queria fazer algumas ponderações. Antes disso, também eu queria frisar que eu tive em Bangu, né, ali em Jericinópolis, mais precisamente, onde eu tive uma conversa com o Gladson. Essa conversa foi para esclarecer, em nome dos investidores, sobre a posição da GAS. E também nessa conversa eu tive a oportunidade de discutir alguns aspectos, né, relacionados à estratégia, né, não a estratégia de defesa, porque ele está muito bem defendido, com certeza, um dos melhores escritórios de advocacia do Brasil, Dr. Nélio Machado, a quem também eu tive a oportunidade, nessa ida ao Rio de Janeiro, de comparecer ao escritório, onde foi muito bem recebido pelo Dr. Gabriel, uma grande satisfação. E até para começar essa nossa conversa, eu já queria de antemão já fazer uma singela homenagem diante de tantos ataques que vem sofrendo a própria advocacia, nesse caso da GAS. Eu vejo que há uma distorção em relação ao papel do advogado. E eu assisti alguns vídeos que, não só, né, eu vejo pelos vídeos até, os comentários, alguns comentários aos vídeos que foram publicados, até por mim, né, os ataques à nossa profissão. Num outro vídeo que eu fiz, eu até fiz uma ressalva à atuação, né, que eu vi alguns colegas até atacando outros colegas, né, isso eu não acho correto. O papel do advogado, principalmente num caso de repercussão como esse, um caso que envolve milhares de pessoas, vocês vão ver que no final a questão das mãos, né? No final, ao longo do tempo, muitos vão ter que dar as mãos aos seus advogados. Então não se iludam com o que vocês estão vendo, e principalmente eu vi alguns ataques ao escritório do Dr. Nélio Machado, e eu queria fazer uma ponderação aqui. A história do escritório do Nélio Machado, ela é muito maior do que o caso do Gladson. Tá? A história do escritório do Nélio Machado não começa com o Dr. Gabriel nem com o Dr. Nélio, começa com o pai do Dr. Nélio, que defendia presos políticos na época da ditadura. Então a advocacia criminal, nesse escritório, ela deve ser homenageada e não criticada e nem atacada. Pessoas que não têm envergadura nem profissional, como eu não tenho envergadura ainda, eu sou menino na advocacia, comparada à história desse escritório, tá? Dr. Nélio Machado é uma sumidade na advocacia. Então, quando eu vejo um vídeo falando que o cliente, que alguém foi em Jericinópolis e ouviu que o meu advogado não me obedece. Gente, advogado não obedece cliente, advogado defende cliente. Não, e nem sequer defende cliente, a advocacia criminal defende os direitos do cliente. Tá? Então, o papel do escritório do Dr. Nélio Machado, nesse caso da GAS, é defender os direitos do Gladson. Tá? Então, não confundir os direitos do Gladson com defender os direitos dos clientes da GAS ou defender os direitos da GAS. Isso não compete ao escritório do Dr. Nélio Machado. Nós tivemos aqui até uma conversa, né? Eu fiquei por horas no escritório conversando com o Dr. Gabriel Machado, uma grande pessoa, um grande advogado. A defesa do Gladson está com excelente escritório, eles sabem o que estão fazendo. Então, assim, eu não vejo envergadura moral, até certo ponto, de algumas pessoas efetuarem críticas a esse escritório e incitarem
através de lives e vídeos, com que se critique ou que se profira aí algumas palavras em relação ao escritório. O escritório do Dr. Nélio Machado não foi contratado para fazer comunicação a clientes da GAS. O escritório do Dr. Nélio Machado não tem obrigação de dar satisfação sobre a defesa que está executando em relação à GAS para clientes. Então, assim, eu quero fazer esse vídeo. Esse vídeo não é um vídeo, até eu falo, não é um vídeo para vender ilusão ou esperança. Os vídeos que eu faço é para trazer a realidade dos fatos. Se você está interessado em saber as verdades sobre o que está acontecendo, assista ao vídeo. Se você quer um vídeo que te coloque numa situação para você acreditar em milagres, outras coisas que possam acontecer fora das 4 linhas do direito, aí tem outras pessoas fazendo esse papel. O meu papel aqui é falar sobre a questão do direito, a questão dos investidores. Eu creio tanto o escritório do Dr. Nélio Machado, ele tem um papel, uma sumidade na parte da defesa, como nosso escritório tem conhecimento para falar, né, até pela nossa atuação, falar sobre a questão do defesa dos investidores, tá? Eu até mostro aqui, deixa eu até pegar aqui para vocês verem, uma das coisas para ficar até devidamente comprovado, né, registrado aqui, né? Eu mostro, não sei se vai aparecer aqui para vocês, mas aqui, ó, Dr. Gabriel Machado, ele mandou para mim, assim que eu saí do escritório dele, ele mandou uma mensagem para mim: Jorge, foi um prazer recebê-lo aqui, vamos manter contato, qualquer coisa que necessite, estou às ordens. Porque quando estive no escritório dele, a gente trocou ideias sobre defesa, sobre a melhor estratégia, sobre o caminho que deve ser seguido, né? Então, alguns comentários, até eu vi outro dia a leitura de uma carta. Então, até alguns falam que tem que obedecer o cliente. Vocês não têm ideia do que significa a leitura dessa carta, o desastre que é para a defesa do cliente. Ali tinham pontos extremamente sensíveis. Para quem é leigo, talvez não tenha ideia, mas para a defesa do cliente foi um desastre. Então, aqueles que acham que estão ajudando, fazendo e acontecendo, estão atrapalhando. Isso que foi uma conversa que eu tive com o Dr. Gabriel Machado lá no escritório, em que a gente trocou ideias sobre isso. Então, esse grupo que acha que está fazendo bem, não tem ideia muitas vezes do que está fazendo, tá? Então eu não estou aqui também para passar o pano, não é o meu objetivo. O meu objetivo, e quem quiser saber a verdade sobre o que está acontecendo no caso da GAS, eu estou à disposição. Então acho que o Wilson, né, que fez um vídeo, citou meu nome algumas vezes. Wilson, vamos já começando então, até para ter uma sequência. Eu tive no escritório do Dr. Gabriel Machado e também tive lá em Genicinópolis, falei com o Gladson. E a minha conversa com o Gladson não foi uma conversa com o objetivo de atacar a GAS ou coisa do tipo, muito pelo contrário. Minha conversa com o Gladson foi a pedido de clientes que queriam uma resposta verdadeira sobre a atual situação da GAS. E diferente do que é passado, eu encontrei uma pessoa extremamente agradável, extremamente agradável, lúcido, tá? Lúcido. Conversamos por 1h30 de conversa, onde ele me passou toda a situação da GAS, a situação dele, né? O que ele acredita, tá? Eu passei o que eu acredito, o que é certo, o que é errado, e a gente trocou ideias, tá? Trocamos ideias. Tanto é que até passando algumas coisas que eu falei para vocês em outros vídeos, né? Como a questão do interesse na condenação dele, para que se o dinheiro numa condenação, esse dinheiro vá para a União, é um ponto pacífico que nós concordamos plenamente. Ele concordou com isso. Também conversei com ele sobre a linha de defesa,
né? Porque eu tenho, nos casos que eu atuo, que envolvem pirâmide financeira, eu acho que está tendo 2 pesos e 2 medidas para ele. Eu vejo um peso muito grande que estão dando ao caso da GS, enquanto outros casos, como por exemplo o caso da Atlas Quanto, o seu Rodrigo Marques está livre, leve e solto, passeando, e a Justiça Federal não fez nada. E ele concordou. Inclusive, uma das coisas que eu conversei com ele é que eu tinha uma narrativa em que eu estava procurando contato com algumas pessoas para a gente se unir, como você falou, né, Wilson? Se unir. Eu tenho uma narrativa técnica que pode ajudar, tá? Quem eu procuro? Ele chegou, procura o Dr. Jefferson. Ele pediu, falou, procura o Dr. Jefferson e passa isso para ele. Eu cheguei, para você ver como muitas vezes você está falando sem saber. Eu estava lá, quando eu saí do palatório, eu encontrei o Dr. Jefferson na saída de Bangu. Eu estava saindo e ele estava entrando. Aí eu falei para o Dr. Jefferson, Dr. Jefferson, Gladson falou para a gente se encontrar, porque eu tenho algumas coisas para a gente conversar. E aí o Dr. Jefferson me respondeu que não poderia naquele momento e tal. Isso, o Dr. Jefferson ele pode lhe responder. Mas assim, o meu intuito, Wilson, sempre foi ajudar e vai ser ajudar. Agora, não confunda falar a verdade, tá? Falar a verdade com algum desserviço. E cobrar honorários é a razão do advogado, sim. O advogado defende cliente. Eu estou aqui, o meu papel nesse vídeo é informar. Eu estou passando situações sem cobrar 1 centavo, mas os meus clientes, eles pagam honorários para mim. Tá? Eu estou preocupado com a situação dos clientes da GAS, sim. Tanto é que eu estou fazendo um vídeo de algo que eu saí do meu escritório, deixei de ficar aqui no meu conforto, longe da minha família, para buscar esclarecimentos que eu pudesse dar para todos, não somente para os meus clientes. Então eu estou à disposição. Quem quiser me procurar falando o que está acontecendo realmente na situação da GAS, quiser ouvir a verdade e não enrolação, e não situações que paralisem as pessoas para que acreditem em coisas utópicas, aí é outro caminho. Quem quiser ouvir a verdade, me procure. Estou à disposição de qualquer um. Não cobro nada para falar a verdade. A verdade está na Bíblia, né? Até eu vejo que tem muitas pessoas aí que estão pela fé, e a verdade aqui, ela é bíblica, tá? Então vamos lá. Em relação, o primeiro ponto que para mim ficou claro nessa minha ida, tanto em Jericinópolis quanto no escritório do Dr. Nélio Machado. Dr. Nélio Machado não tem obrigação nenhuma de falar com os clientes, tá? Ele não tem obrigação nenhuma de se comunicar com os clientes, não é o papel dele. O papel do Dr. Nélio Machado, do escritório Nélio Machado, é a defesa do Gladson, única e exclusivamente. Até porque o dinheiro que foi apreendido nesse processo, todas as apreensões que estão, eles não têm como resolver esse problema. Esse dinheiro, mesmo com a soltura do Gladson, tá? Como eu disse, o artigo 42 do Código de Processo Penal, o Ministério Público não vai poder desistir dessa ação, mesmo que o Gladson seja solto, o dinheiro vai continuar preso. Então, esse é um ponto. Dr. Nélio não tem como resolver o problema dos clientes em relação aos seus investimentos. O único problema que ele está contratado, está fazendo com maestria, é resolver o problema do Gladson em relação aos crimes contra o sistema financeiro que ele foi acusado, e eu também não concordo com alguns pontos da acusação, principalmente no que tange a organização criminosa. E aí que eu vejo que alguns vídeos que foram colocados, leitura de cartas, prejudicaram a defesa, tá? Aqui está falando um advogado criminalista que, do mesmo jeito que o Dr. Nélio Machado, tá? E aqui não é sem falsa modéstia, é considerado, aqui tem uma edição chamada Top Lawyers, os melhores advogados do Brasil, tá? E aqui, só para vocês entenderem também, tá? Para vocês também acharem que não estão fazendo, aqui está o escritório, Nélio Machado Advogados, tá? Tive a oportunidade de estar lá, a história da advocacia, tá? E por sorte, até pelo que a gente vem conquistando, eu também estou, tá?
Aqui uma edição. Então não é para me gabar não, mas é para vocês saberem que a gente não está brincando e aqui ninguém é aventureiro, tá? Vocês estão prejudicando a defesa do Gladson. A leitura da carta foi um desastre para a defesa. Existe uma acusação de organização criminosa que a leitura da carta foi um desastre. Quem quiser saber por quê, me chama no privado e me pergunte. Então esse foi um ponto. Então vou deixar claro, Gladson é problema do escritório do Nélio Machado. Os clientes, não. Doutor Nélio Machado, tem como resolver o problema do dinheiro hoje? Não. Este dinheiro que está apreendido em poder do Ministério Público está apreendido até o trânsito em julgado, ou seja, até o final do processo. Todo dinheiro que está apreendido até o final do processo. Isto é legal. Ah, mas se a gente for fazer manifestação na porta do fórum, o Ministério Público, ele vai soltar o dinheiro? Não sei. Depende do que vocês forem pedir. Se for pedir para a GAS voltar a funcionar, esta possibilidade não existe. Então, se vocês não querem ouvir isso, eu já estou falando. Não existe a possibilidade do Ministério Público e a Justiça Federal permitir que a GAS volte a funcionar. Eu sei, não sou eu que não quero que volte a funcionar. É uma decisão judicial. Gladson pode sair. Ele pode sair amanhã, a juíza pode dar uma decisão fazendo com que Gladson saia da prisão. Amanhã. Só que a GAS não volta a funcionar. Está impedida de funcionar mesmo com Gladson solto. Isto é fato. Fato. Mais uma vez eu ressalvo. Dr. Nélio Machado e Dr. Gabriel Machado não são advogados da GAS. A GAS não tem um advogado que represente hoje, até pelo que eu sei, não tem um advogado representando a empresa GAS. Tá? Não tem um corpo jurídico até certo ponto. Uma das questões que até o Dr. Jefferson ele fez questão até de fazer uma ressalva em relação a isso, falando da vulnerabilidade do cliente, e eu não senti, eu confesso sim, tá? E eu estou aqui para falar a verdade. Vi uma pessoa que eu fiquei 1h30 conversando, um cara lúcido, centrado, que tem as convicções dele, tá? E ele chegou e falou que, tanto é que ele chegou para mim e falou, procure o Dr. Jefferson. Até nesse ponto eu imaginei que o Dr. Jefferson, de repente, pudesse ser escolhido, né, naquele momento, para representar a empresa, só que ele me falou que não era ele, nem queria fazer esse papel, e ele abriu mão, né? Eu acho que ele declinou disso, mas embora eu acho que seria uma pessoa excelente, uma pessoa para ser realmente esse interlocutor com os clientes. Até por isso o Gladson acho que mandou eu procurá-lo, mas o Dr. Jefferson de pronto, eu acho que ele até passou, a doutora Renata Mansur também, eu tenho que falar do papel dela, ela me acompanhou nesse dia, ela lá em Bangu. A doutora Renata tem feito esse trabalho de buscar respostas, buscar verdades, ela foi também lá, ela conversou com o Gladson, tá? Então assim, hoje a GAS não tem um advogado que represente a empresa. Tá? Então existe Dr. Nélio Machado, advogado do Gladson, para quê? Para tentar colocá-lo em liberdade, para responder, colocá-lo em liberdade dessa prisão cautelar e, logicamente, fazer a defesa no processo dos crimes, né, que o Gladson está sendo denunciado junto com outras pessoas, de crimes contra o sistema financeiro, que é um processo onde o dinheiro que foi encontrado está apreendido e esse processo ele vai ter um começo, meio e fim, tá? Então, mesmo que o Gladson insista em dizer ele saia, o dinheiro continua apreendido, tá? Esse é um ponto. Quem agora fala, então quem é o advogado dos clientes da GAS? Não sei, cada um vai ter que procurar o seu. Quem é que representa a GAS? Quem procura? Cada um procure o seu advogado. Alguns vão ter associação, não tem uma associação que represente? Procure a sua.
né? Cara, não tem uma associação que ficou de fazer esse papel, então vai lá e busca a associação, seu caso. E existe um vácuo muito grande em relação à questão tanto dos advogados da GAS quanto também dos advogados dos clientes da GAS. A GAS, os advogados, para defender a GAS em relação a algumas questões que o doutor Nélio, a GAS empresa, porque busque para ela volte a operar, que ela se defenda, mostrar a licitude da empresa como um todo, né? Mostrar essa questão, um trabalho até que eu vi o meu colega, o Artemio, né? Que fez um TAC. Então você vê o doutor Artemio, que não tem nada a ver. O doutor Artemio é um advogado que representa investidores que foram lesados em pirâmide financeira, está fazendo TAC para a GAS. Então, por que ele está fazendo? Porque não tem um advogado da GAS que não tem um advogado escolhido, né, pelo Gladson ou pela diretoria ali, né, quem eram os representantes da GAS, para fazer esse papel, né, se unindo ali às pessoas para tentar resolver o problema da GAS, que não tem. E aí também não tem alguém que resolva os problemas dos clientes da GAS. Não é o doutor Nélio, não cobrem isso dele. Cada um vai ter que procurar o seu advogado, vai ter que buscar ou a associação ou o seu advogado, né? Esse é o caminho, não vai ter jeito. Então, como eu disse, o pior caminho é a inércia. E o que eu vejo em muitos vídeos, tá, é instigarem os clientes a ficarem inertes, tá? Por isso que eu falo que lá na frente, aqueles que hoje criticam o advogado, que xingam o advogado, que o advogado está interessado no dinheiro e tá não sei o que, vão ser aqueles que vão sentir falta de um advogado. Então, em relação à conversa do Gladson, até para a gente ressaltar o ponto principal, o que ele falou para mim é o seguinte, além de tudo, né, todos aqueles aspectos em relação à defesa dele, o que eu acho, né, que eu vejo que o Ministério Público está pesando demais, o que eu vejo em relação principalmente à organização criminosa, que eu vejo um absurdo, tá? Que eu vejo sim, que 2 pesos e 2 medidas, pode ser até uma questão tratada isso como uma questão de cor, né, de racismo até muitas vezes, mas o que eu vejo na conversa que eu tive com ele, eu fiz uma pergunta, e os clientes, tá? Representando, fazendo esse papel de advogado de cliente. Eu não fui lá para fazer papel de advogado de defesa, porque ele está muito bem representado, oferecer qualquer serviço. Eu fui representando os investidores e perguntei, o que você está pensando em fazer com os investidores? Ele falou para mim, doutor, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Esta foi a resposta que ele me deu. Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Eu preciso sair daqui para depois eu ver como é que eu vou fazer. Então, esse é um risco que se corre, porque esta é a questão que ele acredita, tá? É a questão que ele acredita, que ele saindo, ele consegue resolver. Então, só que o que está pautado pelo Ministério Público não é ele saindo, a GAS volta a funcionar. Isso nem o advogado dele acredita, tá? Não volta a funcionar a GAS. Esse é um fato real. Não se iludam com isso, tá? E se o Gladson tiver iludido com isso, eu acho que talvez seja a solução que ele tenha para voltar a trabalhar e voltar a pagar os rendimentos, mas não será possível imaginar que a GAS voltará a funcionar e aqueles que têm dinheiro lá receberão como receberam sempre os seus rendimentos. Então, por isso que eu venho dizendo, se é para ajudar, na minha verdade, no que eu acredito, na união com colegas que estão, eu vejo, né, por exemplo, a doutora Renata Mansur. A doutora Renata Mansur é uma cliente advogada que que ela me procurou, né, porque ela falou, eu estou emocionada, eu estou envolvida na causa, né, mas eu quero te ouvir também, porque você é um advogado que atua nesse segmento e não é um advogado que é cliente. Porque aí você tem a emoção, o componente emoção, né? Então, nesse caso, eu, Dr. Nélio Machado, Dr. Artemio, nós não somos investidores da GAS. Então, aqui a gente está aqui simplesmente para falar a verdade, e outros colegas também, né, que não são investidores. Então, a situação a possibilidade da GAS voltar a operar, ela é zero. A possibilidade do TAC do Dr. Artemio prosperar é zero. E ele sabe disso.
né? Eu estou falando aqui, ele sabe, por mais bem feito que tenha sido elaborado, a doutora Temer é extremamente competente, mas não adianta, não por culpa da doutora Temer, culpa da estrutura que não foi montada anteriormente, né? E aqui eu não estou falando se a GS cometeu crime ou não, ou coisa do tipo. Eu estou falando do que está na mesa hoje, o que a justiça entende, o que a justiça já deliberou, né? Dentro do jogo ali jurídico, do que está sendo colocado juridicamente. Não existe a possibilidade da GAS voltar a funcionar. Então, por isso que eu venho dizendo sempre, o caminho eles estão tentando uma condenação do Gladson, tá? E dos outros. Então, investidores, o caminho é vocês se posicionarem como lesados, que no caso aí é uma outra situação, mas principalmente buscar a questão de serem os terceiros de boa-fé, até porque lesado nesse caso é o sistema financeiro nacional dentro desse processo criminal, né? Dentro desse processo criminal. Então, vocês mostrarem que são terceiros de boa-fé, e por mais que o contrato de vocês tenha sido feito sob a ótica da boa-fé, vocês terão que demonstrar isso. E aí cada advogado, assim como eu tenho uma estratégia, outros advogados terão as suas estratégias. Vocês vão ter que demonstrar serem terceiros de boa-fé, porque se este dinheiro, no caso de uma eventual condenação ou coisa do tipo, né, semelhante, esse dinheiro ele vai ser perdido para a União, tá? Ele vai ser perdido para a União. Então, se vocês não fizerem isso, por mais que o dinheiro seja seu, ele corre o risco de ser perdido para a União. Então, seu Wilson, né? Eu não sei, Wilson, né? Eu não tenho... Aqui está falando um advogado, tá? Com experiência nesse tipo de segmento, que estou tentando colaborar. Eu acho que muitas vezes a minha tentativa de colaborar, ela acaba por ser a verdade que eu estou falando, né? Com base jurídica, ela incomoda, porque eu não sei se muitas vezes as pessoas querem ouvir a verdade, tá? Porque deve ser difícil para alguns, e talvez seja um banho de água fria, falar que a GAS não vai voltar a funcionar. Não volta a funcionar, tá? Não volta. GAS não volta a funcionar. E talvez seja, se vocês quiserem colocar essa situação e manter o pessoal acreditando que a GAS volta a funcionar, ok. Agora, eu também não estou falando que o caminho é processar a GAS. Eu nunca falei isso. Eu sempre falei que o caminho entrem com uma medida solicitando que se habilitem como terceiro de boa-fé, para que antes que a justiça, no caso a União, se aproprie desse dinheiro, esse dinheiro venha a cota parte dos investidores. Essa é a medida que eu acredito. Tá? Outro fato, e mais uma vez eu faço a ressalva, Dr. Nélio Machado não tem obrigação nenhuma de estar dando resposta para investidor. Ele não foi pago para isso e não é contratado para isso. Tá? Ele não é contratado para isso. Investidor vai ter que ter uma representação, ou através de associação, ou através de advogados, tá? Para que corram atrás dos direitos, cada um na sua linha. Isso que eu venho dizendo. Agora, contem sempre comigo, estou disposto a ajudar. Como o grupo que me procurou talvez tenha uma pauta diferente daqueles que querem vender algo utópico, mas o grupo que me procurou, eles me procuraram para saber a verdade. Então, o que eu estou passando aqui é a verdade, tá? Quem quiser reaver esse capital vai ter que seguir o caminho, pelo menos eu entendo dessa maneira, e estou à disposição, inclusive vou debater com outros colegas, seguir o caminho de, até previsto em lei, de pegar a restituição do valor demonstrando ser um terceiro de boa-fé, tá? Porque eu vejo que, assim, por mais que o Gladson possa acreditar, vocês ainda possam acreditar, a GAS não volta a operar, tá bom, pessoal? Eu queria agradecer, obrigado mais uma vez, é isso que eu tenho a dizer. Tchau, tchau.